Homem ilustre, historiador de primeira, apaixonado pela sua cidade. Embora vivendo em São Paulo, onde se aposentou como procurador do Estado. É autor do livro Freguesia dos Batatais, editado por ocasião do centenário de nossa cidade. O batataense Dr. Jesus Machado Tambellini discorreu com esclarecedora sabedoria sobre as telas de Portinari de nossa Igreja Matriz. Dr. Jesus Machado Tambellini. Senhor Bom Jesus dos Batatais, embora o oráculo assim fosse, é certo que a imagem representativa do Senhor Bom Jesus, copiando também a imagem primitiva que serviu à devoção dos fiéis, foi a do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Quando estava sendo pintado, a fisionomia de Cristo foi captada de uma maneira tão especial por Portinari, que, sendo ele visitado pelo então diretor do Louvre, este lhe disse que não desse uma pincelada sequer, mais na face da imagem por ele pintada, porque ele havia conseguido uma sublimação especial, uma expressão máxima, como só um outro pintor antes dele o havia feito. Jesus por São João. Curiosamente, foi uma tela sobre a qual se observou que Jesus e São João, sendo da mesma idade, é certo, no entanto, que nela os cabelos de Jesus têm um esbranquiçado e em face do que a figura de Jesus se apresenta mais idosa do que a pessoa de São João. Aquela tonalidade mais clara de Jesus, inclusive nos cabelos, representava uma sublimação do mesmo pelo batismo. Foi a explicação que ele, Portinari, deu a respeito. Sebastião. Os ferimentos de São Sebastião na tela não sangraram. Anteriormente à exibição das telas, a nós o Portinari disse: eu acho que vou, com aquele jeito dele, vou pintar um pouco de sangue aí, mostrando uma dúvida entre deixar como estava ou pintar umas gotas de sangue. Acabou não pintando o sangue. E àqueles que o inquiriram nesse sentido, ele respondeu: trata-se de um milagre. E o milagre não tem limites. Ele é para quem acredita. A figura da escrava Isaura ali retratada, sem uma falange do dedo mínimo da mão esquerda. Aquilo representava uma precisão histórica da imagem, ou seja, fruto de estudos elaborados por ele, executados por ele em torno da sua figura. A Sagrada Família.
ocorria uma desproporção entre o tamanho do corpo e a cabeça do menino Jesus. Nesta questão de proporção, o pintor tinha que seguir certas medidas anatômicas, sendo exato, no entanto, que em determinadas fases do desenvolvimento da criatura humana, do ser humano, se estabelecia exatamente uma certa desproporção ou um crescimento mais avantajado de algum membro. Pulga do Egito. É uma tela que tem uma observação feita pelo próprio Portinari. Nela eu não fiz o preciosismo, mas alcancei o último grau da técnica. Aquela mão de São José foi feita com 3 pinceladas e de perto ela é difusa, mas a distância ela ganha nitidez. Eu alcancei nela o último furo da técnica. Transfiguração. Quando vimos o esboço da mesma e o que nos foi proporcionado, a figura de Cristo era apenas uma figura alada, sem traços fisionômicos. No entanto, a tela definitiva já traz a figura, o semblante de Cristo de forma precisa. Os elementos circunstanciais desta tela também são impressionantes, inclusive a expressão de espanto dos circunstantes ao ato então acontecido, que foi a transfiguração de Jesus. Nossa Senhora da Aparecida. Sua figura ao centro é rodeada de alguns de seus milagres. A segunda fase pictórica de Portinari para a Igreja Matriz de Batatais se fez com a Via Sacra. Via Sacra, da qual ele foi doador da metade das telas. No dizer do próprio Portinari, foi um estudo de pintura, e isso em paralelo com a Via Sacra de Pampulha, que também no dizer dele foi um estudo de desenho. O tema desta Via Sacra de Batatais foi a correlação que existe entre sentimento e cores. À medida que o martírio se acentua nas fases da Via Sacra, os tons se tornam mais negros, mais carregados. Exatamente isto pretendeu demonstrar ele, Cândido Portinari, ou seja, a correlação entre a cor e o sentimento.